com os grandes autores do drama ocidental, ele está se deparando com Ibsen, ele está se deparando com Strindberg, ele está se deparando com Hauptmann, ele está se deparando com a depuração do que se tornou o drama no século XIX. O que é muito interessante no trabalho do Zondi é como ele desmonta, vendo embaixo do tapete do drama, aonde é que foram escondidas aquelas manifestações que são próprias do acontecimento teatral e que não cabem na formulação dramática burguesa, né? Então, ele começa a ver pelas frestas do drama, nos problemas do drama, onde é que estão essas enunciações. Essas enunciações, por exemplo, de um narrador escondido, né? Que essas vozes que começam a se colocar, por exemplo, no caso do Ibsen, que escreve uma peça perfeitamente aristotélica, fechada, tectônica, com unidade de espaço, de tempo e de ação, pautada pela noção de conflito, mas ele começa a perceber como, na sociedade moderna, esses conflitos são artificiosamente criados, né, pelos autores, já que a ambiência em que eles ocorrem é a ambiência de uma vida burguesa feita de modorra, feita de não acontecimento, feita de inação. Então as personagens, elas permaneceriam ali, né? A casa de bonecas permaneceria uma casa de bonecas em Ibsen, não fosse a vinda de uma figura que traz do passado problemas que vão ativar o drama. Não haveria interesse numa dramaturgia como a do Strindberg se nós não encontrássemos também essas frestas que não estão articuladas no plano de um drama fechado. Então, aspectos épicos ou líricos começam a se manifestar nessas dramaturgias, e é porque esses dramaturgos são mestres da dramaturgia, é que eles conseguem envolver esses problemas de uma determinada maneira, de modo que eles acabam sendo soterrados embaixo, né, do tapete da sala de estar da casa burguesa em que a peça perfeita se processa. Mas essas vozes, elas estão atuando ali, elas estão permanentemente colocadas ali. Não faz sentido nenhum, de um ponto de vista da verossimilhança, que Nora comece o dia como uma cotoviazinha que não sabe nem o que é a assinatura de uma promissória e termine fazendo aquele discurso político que ela termina ao final de um dia. De onde vem essa consciência crítica? Quem faz emergir essa consciência crítica? Não seria Nora, então, uma voz que é um joguete do dramaturgo para que se construa esta articulação? Ou seja, o que o Peter Zondi vai mostrar é que lá no teatro realista, nas frestas embaixo do tapete, já está enunciada a voz de um narrador escondido que está pedindo para ser dilatada. Esta é a voz que no final do século XIX vai aparecer na figura dos grandes encenadores, né? No Stanislavski, no André Antoine, no Gordon Craig, no Appiah, ou seja, que, no caso da ópera, no Wagner, né? Nessas figuras que vão dimensionar a espetacularidade para dar forma a este problema não dramático, extra-dramático, e que habita e contamina mesmo os dramas perfeitos. Então, o que eu penso é que toda a teoria do Zondi, ela vem para mostrar como mesmo os dramas tectônicos e fechados já tem essas janelas cavadas que Büchner se coloca como um precursor. Mesmo nos melhores dramas articulados como conflitos, nós já temos problemas formais grandes que convocam a figura do encenador. Uma peça de Chekhov, como a primeira montagem da Gaivota de Chekhov, foi um fiasco porque ela foi montada de acordo com os moldes dessa tradição. Stanislavski queria dar voz a estes silêncios que existem nas dramaturgias de Chekhov, né? Ele notava que
quando ele tentava fazer o silêncio que a dramaturgia de Tchekhov tem, a sensação que ele tinha da cena era de barulho. E quando ele punha barulho de sapos coachando, ele conseguia elaborar as dimensões de silêncio. Então, né, o encenador dá forma a essa figura, que é a figura do encenador, desse narrador escondido que já estava enunciado ali. Ou seja, só para encerrar de uma maneira muito sintética, a encenação moderna e a encenação contemporânea vazam deste narrador escondido, desse épico que está nas entranhas do dramático, que não pode ser separado do dramático. As formas especializadas do dramático encontraram sempre, né, uma relação alienada com esse espectador que não participa da quarta parede que separa palco daquilo ali. Então, a possibilidade de reabrir este campo, e que o Brecht vai ser uma figura exemplar para isso, se enuncia já nos desejos do Nietzsche, então, por rememorar este tempo em que a tragédia não estaria aprisionada pela voz da razão, pela voz da filosofia, pela voz da enunciação, pela voz da autoria, pela voz, né, de um socratismo ou de um aristotelismo que encerram a tragédia em um tipo de experiência que é um tipo de experiência que não abre espaço para a sensorialidade, para a dança, para o canto. Né? Então, ele foi a Wagner porque em Wagner, de certa maneira, tudo isso se reunia lá na Gesamtkunstwerk, na obra de arte total dele. Mas mesmo em Wagner, ele vai detectar este mesmo problema. Né? Ou seja, o que Nietzsche está enunciando, embora não haja uma relação direta, né, entre Nietzsche e Brecht, né, o que o Zonde está estudando é que estão vazando do dramas as perspectivas do teatro moderno e do teatro contemporâneo, que são as noções de performatividade, que são as relações de polifonia, que são as construções que ultrapassam o fechamento dramático e etc. Esse fechamento dramático me parece que é uma tentativa de totalização, né? E eu fico pensando... Não, eu estava falando que esse fechamento dramático me parece que é uma tentativa de totalização, que eu acho que ele é avesso à própria ontologia da arte. A arte não se presta a essa totalização, embora se queira forçar ela a isso, né? E eu me lembro, assim, volto a falar dessa poética do fracasso, que é como se existisse fracasso no bom sentido aqui, né? Como se você aceitasse o fato de que não existe sucesso absoluto nunca. Eu estava até pensando aqui, anotei, será que existe alguma época da história das sociedades humanas que não seja de decadência? Existe uma época de sucesso absoluto? Existe uma época em que tudo, né? Que a gente fala, não, aquela época da decadência, mas e a época? A gente está sempre, todas as épocas são de decadência, não tem uma boa, né? Então deve ter alguma coisa errada, ou com a gente, ou com a maneira como a gente está classificando as épocas de decadência, porque só tem época de decadência. E a arte chama atenção disso, pelo jeito dela ser, né? Uma coisa não de decadência, mas de... que acho que a palavra não é nem essa que a gente de repente deveria usar, né? De decadência ou de sucesso ou de fracasso, você porque opõe, né? Como se existisse uma coisa fechada e uma outra que for... não é dessa natureza, né? Eu tenho a impressão de que quando se problematiza o drama que as experiências do teatro contemporâneo encontram assim o seu dimensionamento de maior explosão de possibilidades
criativas. Né? Agora, esse autor que você citou, o Bushman, me achei muito curioso. Achei muito curioso, porque 1834 é o auge do romantismo também nas artes visuais, e eu estava falando desde o início do Constable, que é um pintor de esquetes. Hoje alguém falou sobre essa ideia de fragmento, uma das pessoas que apresentou o trabalho hoje. E eu acho que é por aí. Eu não costumo me aventurar pelo campo das artes plásticas, porque eu não sou alguém que estuda isso, mas eu penso que ele tem uma vinculação muito forte com as pinturas negras do Goya. Sim, porque o Goya é o contemporâneo, o Constable, só que o Goya está voltado para o problema da humanidade, no sentido mais da sociedade, no sentido mais próximo da sociedade, enquanto que o Constable são viagens mais até meio transcendentais, assim. É mais com a natureza, em relação com a natureza. Mas o Constable e o Goya são parceiros, digamos assim, embora em lugares completamente diferentes. Alguém mais se arrisca? Queria fazer uma pergunta para a Renata. Me chamou muita atenção tudo isso que você vai colocando, né, na análise dessas imagens de arte sacra, período medieval, antes, sobre a questão da dor e do sofrimento, né? Fico lembrando aquelas igrejas mineiras lá, que também é um barroco muito cheio de dor e sofrimento. E acho interessante essa leitura que você faz, que aquela imagem, mesmo com a dor também, passa uma ideia de compaixão. Mas eu lembro também que quando aqueles artistas faziam tudo isso, eles tinham como pano de fundo, não pano de fundo, mas uma crença na ressurreição, na vida eterna e todos aqueles ideais cristãos. E como que se mantém esses ideais de ressurreição, vida eterna, quando essa arte se transforma, né, no Renascimento? Deixa de se pintar, por exemplo, a imagem da dor, do sofrimento da Virgem, do Cristo, se pinta outro tipo de imagem, né, e às vezes até deixa de ser a imagem de temas cristãos para voltar temas da mitologia grega, e depois parece que acontece uma imanência assim, né? E esse ideal de vida? Vai se perdendo. Esse ideal de vida no qual você... Porque a ideia da compaixão é, de novo, como você tem o compianto, a compaixão é o sofrer com, né? E o sofrer com, e aí o Bosco tem razão, quer dizer, é o sofrer com o outro. Não é só, a Virgem é só o paradigma desse sofrimento, né? O modelo de sofrimento. Mas, na verdade, é como que a sociedade de homens se fundamenta, principalmente dentro dessa ética cristã, ou monoteísta, porque no judaísmo, isso sai do judaísmo, como ela se fundamenta nesse amor pelo outro e no sofrimento com o outro. Ou seja, a humanidade não se constitui na alegria, ela se constitui no sofrimento. É você saber que o outro sofre tanto quanto você, pelas razões dele, né? Não pelas mesmas que você, mas a dor dele é tão grande quanto a sua. E exatamente ter perdido essa dimensão de que o outro é igual a você, né? Que talvez, eu não sei direito, tô pesquisando justamente isso, talvez tenha processado nesse caminho também um enfraquecimento da nossa própria sensibilidade,
que acabou reverberando numa dessensibilização para a forma propriamente, né? É só você olhar os espaços. As cidades são lugares extremamente desformalizados e ao mesmo tempo com uma forma tosca, né? Por que as cidades são tão toscas? Por que os lugares são tão toscos, né? Já que tudo é forma, tudo tem, né? Tudo é formalizado. Por que a gente é tão pobre formalmente? Nossa capacidade de aprender a forma é tão, né, pobre. Talvez venha da incapacidade da gente compreender tanto essa ideia de fracasso, né, de decadência, do nosso tamanho mesmo. Daí a necessidade dessas práticas coletivas, que eu acho que tem muito a ver com isso, com você reconhecer a outridade do outro, né? Você reconhecer que o outro é tão... você vai ser autor de quê, entendeu? Nesse mundo. Agora, qual a relação disso, que é o que mais me interessa, com a desensibilização para a forma, é uma coisa que me interessa bastante, assim. Mas eu ainda não tenho as respostas completas, porque talvez nunca tenha, né? Porque estou vendo que não vou chegar, vou me adaptar ao fracasso. Bom, se não temos mais perguntas, eu queria agradecer a Renata e ao Antônio por essas apresentações muito instigantes, né? E convidá-los a voltarem amanhã. Amanhã temos de manhã as mesas de comunicação, à tarde a oficina de crítica e à noite a última mesa com a Carla Milani e o Adilson Pereira. Então, boa noite, muito obrigada a vocês.